Hoje eu vou te mostrar o Smart Chain, um lançamento da Sonable que me impressionou muito. Se trata de um channel strip inteligente que conversa com os canais da sua sessão e lhe dá as ferramentas específicas que seu áudio precisa. Vamos direto ao ponto, eu estou aqui com a sessão e eu abri uma instância do Smart Chain em cada canal que eu quero trabalhar. Então, tem um Smart Chain no canal da voz, outro no bumbo, na caixa, no hi-hat, no tom, nos overs, no baixo e no grupo das guitarras. Eu vou abrir o Smart Chain do canal da voz, mas já já você vai ver que pode ser qualquer um, porque eles estão todos conectados e eu consigo comandar qualquer uma dessas instâncias através de qualquer plugin que eu abra. Então, apesar de eu estar na voz, eu consigo ver e editar os plugins de Smart Chain do bumbo, caixas, hi-hat, tom, overs, baixo e guitarras. Então é como se fosse uma mini DAW dentro da sua DAW. Agora eu preciso dizer para cada instância do Smart Chain onde ela está em relação a qual canal que ela está e depois eu vou clicar aqui em Learn para ela aprender o som de cada canal. Então vamos lá. Aqui no canal da voz, tenho que dizer para ela que eu sou vocal low, vocal masculino. Aqui no bumbo, drums, kick. Muito bem, agora eu vou selecionar todos esses canais, clicando e arrastando, e vou apertar Learn, e depois vou tocar o áudio para ele aprender. Não ganhei na quina, apostei na rima, tenho a menina que me Prontinho, e agora vamos ver o que ele fez. Olha o que ele fez, eu vou colocar aqui no da voz, e ele me apronta um monte de plugin aqui que eu posso utilizar já com as configurações que ele acha bacana, mas eu tenho total controle para fazer edição. Então, ele vem com o gate que ele vem desligado por padrão, mas na hora eu posso ligar, justamente, e ele vai ler a voz e vai setar o gate da forma com que ele está entendendo. Nesse caso eu não vou utilizar porque a voz já está com uma boa relação de voz e ruído, vem equalizado da forma que ele acha propícia, e aí eu posso deixar esse equalizador agir mais nos agudos ou agir mais nos graves, ok? E eu também posso meio que desligar o efeito do equalizador, ou colocar pouco efeito, ou justamente fazer o inverso, né? O inverso do que ele acredita, ou seja, tirar brilho e colocar grave na voz. Não é só isso, eu também consigo editar, criar bandas aqui, dando clique duplo ó, e enfatizando mais para mais ou para menos. Então, realmente o controle é total. Eu vou solar a voz para a gente perceber antes e depois do que ele fez com a voz. Não ganhei na quina, apostei na rima, tenho uma menina que me ilumina. Massa, ele já dá um brilho bem legal, tira um pouco do corpo da voz, que realmente estava em excesso, mas, como ele é inteligente, ele ainda nos dá a possibilidade de colocar um deesser aqui, então a gente coloca para tocar e ele vai setar automaticamente para a gente. Mas estamos juntos, juntos! Massa, e eu controlo a quantidade de deesser, e se eu quero que seja um deesser mais agressivo, mais balanceado ou mais suave. Seguindo na cadeia, eu tenho um Input Rider, que é semelhante àquele Vocal Rider da Waves. Ele vai balancear, nivelar o nível, né, da voz para que a voz fique toda no nível mais padronizado. Então ele tem um Vocal Rider dentro desse plugin. Eu consigo ligar ou desligar. Muita gente precisa desse plugin e gosta de fazer essa igualação antes da compressão. Ele faz aqui pra gente. Depois a gente tem o compressor em si também, ó. A gente controla o ratio, o threshold, o ataque e o release e também como ele vai atuar aqui. Então, não ganhei! De forma mais dinâmica ou mais densa. Apostei na rima. Depois ele ainda vem com um saturador, que é muito legal, uma pequena distorçãozinha na voz para certos estilos de rock and roll mais agressivo. Você consegue saturar a voz de uma forma agressiva, suave ou limpa. Então é muito massa também. Não ganhei na quina, apostei. Ó, bem agressivo. Na rima. Ou mais limpo, mais suave. Menina. Ou desligar. Que me... E depois a gente tem o output do plugin com um clipper também.
para justamente evitar que, enfim, que a gente tenha um sinal clipando sobrecarregado. Agora vamos ver o que ele fez no bumbo. Eu vou tirar aqui o solo e vou solar o bumbo. No bumbo ele colocou um gate aqui, como possibilidade, fez uma equalização bem diferente, né? Colocando um pouquinho de graves, tirando esse meio aqui característico do bumbo, colocando um pouco de kick, tirando esse agudo. Vamos ver como é que tá soando. Massa, eu posso colocar um pouquinho mais de kick. Massa. No caso, como é um bumbo, ele não usa um de-esser, ele usa um de-harsher. É como um sooth. Ele vai ter o sooth aqui que vem desligado, porque no caso o bumbo não faz tanto sentido, mas ele tem aqui para caso a gente possa... Uma opção pra gente, né? Também tem um nivelador de volume se a gente quiser e um compressor. Pode ser mais agressivo se quiser. Isso. Um pouquinho mais de ataque. Massa. E com saturador também. Então, foi a mesma coisa, as mesmas ferramentas da voz, só que umas vêm desligadas, outras ligadas, só que ao invés de utilizar um de-esser, ele vem com um de-harsher, que é uma espécie de sooth. Na caixa, a gente já nota que ele faz uma outra equalização, aumentando aqui médios, mas as ferramentas são as mesmas. Você vê que no chimbal ele já teve uma outra atitude. E é isso, o ponto é, a gente consegue fazer com que ele pense cada som separadamente, utilizando as ferramentas em prol do nosso som. Essa equalização que ele fez no baixo, a compressão que ele fez no baixo, também ligou o rider dele, e no canal das guitarras ele adicionou bastante corpo e tirou um pouco de médio. Vamos dar uma olhada agora na ação desse plugin, antes e depois. Eu consigo selecionar aqui, ó, e dar bypass em tudo. Então vamos lá. Não ganhei na quina, apostei na rima. Tem um ar, menina, que me ilumina. Fica tudo muito equilibrado e com pouquíssimo esforço, mas não é só isso. Eu vou mostrar mais uma função interessante que é a dos grupos. Olha, ele está desagrupado. Eu vou clicar aqui para criar um novo grupo, ok? E vou chamar esse grupo de bateria. Agora eu vou jogar os canais que fazem parte da bateria, ó. O bumbo vai para o grupo da bateria. Caixa. Isso. Então, no grupo da bateria agora tem bumbo, caixa, hi-hat, tom e overs. E eu consigo dizer para o plugin quais instrumentos eu quero na frente, no meio e atrás, para ele dar mais destaque e ser mais agressivo, inclusive na equalização. Então, lógico, eu vou querer bumbo e caixa na frente. Eu quero os overs mais para trás, o chimbal definitivamente mais para trás. E o tom aqui no meio. Então, ele altera as configurações com base nessas preferências aqui. Não ganhei na quina, apostei na rima. A bateria fica bem equilibrada. E aí eu posso fazer o seguinte, eu crio um outro grupo aqui, que eu vou chamar de resto. Só para ficar mais fácil aqui para esse vídeo, vou colocar o resto. Voz, guitarra e baixo. E nesse grupo que é o resto, eu vou querer, lógico, a voz na frente, as guitarras mais para trás e o baixo aqui no meio. Não ganhei na quina, apostei na rima. Então isso é muito bacana também. E a última função é o nivelamento automático. Quando a gente clica aqui, ele mixa os volumes para a gente com base no estilo que a gente colocar aqui. Então nesse caso vamos aqui de pop. E aí a gente pode fazer compensações dos grupos, nesse caso da bateria e do resto, né? Mas eu poderia colocar a voz no grupo próprio, por exemplo, ou tudo que não está agrupado, para corrigir ou, enfim, as nossas adaptações pessoais. Ou seja, ele não faz coisas que a gente não consegue editar. Tudo a gente consegue editar. Vamos ver o que o Auto Leveling trouxe aqui pra gente. Não ganhei na quina, apostei na rima. Pois é, quando o Auto Leveling tá ligado, ele tenta ao máximo obedecer o que a gente disse aqui. Então eu achei que o baixo ficou um pouquinho mais baixo, eu faria uma compensação de volume aqui no baixo, agora a voz e a caixa e o bumbo ficaram realmente bem na frente. Na minha vida profissional, provavelmente eu vou utilizar demais esse plugin, mas acho que o Auto Leveling eu vou preferir o nivelamento que eu estou acostumado a fazer manual mesmo, o nivelamento humano. Mas no demais, ele é uma mão na roda, ele agiliza bastante o trabalho e eu me vejo sim
como um usuário do Smart Chain. O link para você conhecer esse plugin está na descrição desse vídeo. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.